da sintonia do torcedor com o time, porque tem vários jogadores que são torcedor dentro de campo. Né? Que você olha e fala, pô, aquele cara ali... Pô, eu como torcedor, eu gosto de ver meu time, porque aquele cara me representa, aquele cara me representa. Torcedor do São Paulo não está vendo isso, é em cima disso que você está falando. Tem identificação com o jogador. Não tem identificação. Então, assim, o torcedor do São Paulo esse ano... Desanima. Quando é que ele lotou o Morumbi? Em momentos, não necessariamente de um bom jogo, de uma boa fase, mas de esperança. Sim. Então, aquela fase no Campeonato Paulista, que deu aquela arrancada com a mulher. Aí, vamos lotar porque chegou o Daniel Alves. Esperança agora o Daniel Alves. Vamos ao jogo do Daniel Alves. Vamos lotar o jogo contra o Ceará. 1-0. Aí, daqui a pouco, São Paulo volta para a mesma. Aí, daqui a pouco, São Paulo engata uma... Opa, esperança. Aí... Então, o torcedor... Eu acho que nesse momento ele está se sentindo até enganado. Ele está querendo, né? Ele está sentindo aqui, alguma coisa. A gente vai. Mas, pô, pelo amor de Deus, não dá para jogar do jeito que jogou contra o Palmeiras. Aí ganha da Chapecoense, parece que está tudo bem. No outro jogo já é uma letargia total e aí perde para o Fluminense. Não é isso, Fábio? É isso. É o torcedor, que aí você cobra. Não, o torcedor tem que estar na boa e na ruim. Claro, mas o torcedor do São Paulo comprovou nos últimos anos que esteve na boa e na ruim. Quando o São Paulo chegou até a correr um risco, há 2 campeonatos aí de rebaixamento, que depois, na reta final, acabou se livrando e tudo. O Hernanes voltou e tal. O torcedor foi, o torcedor estava lá o tempo todo, lotando o Morumbi. O torcedor chega uma hora que ele cansa, ele fala, pô... Aí esse era um momento, Era um momento, assim, de um pouco mais de doação para você trazer o torcedor para o seu lado, porque é uma reta final importante para o São Paulo, né? De classificação para Libertadores, que aí já muda um planejamento todo de um ano. Lógico que o Flamengo, o São Paulo deve avançar aí, ou talvez no meio no G4, com essa pré-Libertadores. Mas, sabe, eu acho que um pouquinho mais dessa que o Zé falou, um pouco mais dessa entrega em campo, traria mais torcedores, assim, sabe? Ia ter mais apoio e as coisas ficariam um pouco mais tranquilas. Eu acho que esse jogo contra o Atlético, assim, o Atlético é um adversário encardido, meu. É um time que já não tem muita pretensão, mas é um time que propõe jogo, que quer jogar. Tá jogando sem peso, né? Tá jogando sem peso. E o São Paulo criou a chance. Jogando, né? Foi melhor do que contra o Fluminense. Mas mesmo assim, foi o que a gente falou ontem. Mesmo jogando melhor, criando as chances, tomou um gol numa infelicidade do Volpi, foi um time que jogou ontem, o Fluminense em baixa intensidade contra o Fluminense. E ontem jogou aquela média baixa. Assim, em alguns momentos tinha alguma coisa de velocidade, depois caía naquele sistema um pouco mais lento de jogo, enfim. E aí você não consegue vencer. O gol que o Pablo perdeu. Sim. Ele não pode se conformar com aquilo. Claro. Isso aí, aquela vontade de fazer o gol, né? Pelo amor de Deus, não pode se conformar com aquilo. Não, eu perdi o gol, tá, beleza. Não, eu tenho que criar oportunidades para, eu quero correr, eu vou correr mais, eu vou fazer um monte de coisa. Não é dizer que, precisa raça. Isso aí, desculpa, não é raça. Não é. Isso aí não é raça. Precisa sentir um pouco mais o jogo. Porque correr, tá todo mundo correndo. Vamos ver o Twitter, Zé. O que o pessoal tá falando aí sobre o São Paulo? Hashtag futebol na veia, bora. Twitter chegando. Ó a Denise aí sempre com a gente, hein? O Diniz é o mais novo Jardine. Se o Raí e o Leco deixarem ele ficar para 2020, será mais um ano de vexames gigantescos. Rapaz. Eriquim. Daniel Alves chegou no São Paulo para tirar o Cuca e acabou virando vilão. O time agora parece pior. Sobre o Diniz, só tem uma coisa a dizer. Volta Aguirre. Olha o Jason aí de novo, cara. Querendo ressuscitar o Aguirre, né? Só voltar ali. Diniz e Daniel Alves, cara. Só uma coisa ali. Tem o Eriquim, né? O Eriquim. Tem como voltar ali só para... Tem como voltar aí Só deixar claro. Não foi... Primeiro, não foi o Daniel Alves que derrubou o Cuca. O Cuca pediu para sair, porque ele não estava conseguindo. É que o Daniel influenciou na escolha do Diniz, essa história. É diferente de derrubar o treinador. Não foi. Olha lá, ele falou, Daniel Alves chegou no São Paulo para tirar o Cuca. Não foi, Eriquim, desculpa. O Daniel não tirou ninguém, não. O Cuca pediu para sair. Depois o que aconteceu? Não foi o Daniel, somente o Daniel que foi atrás do Diniz. O Daniel foi perguntado. É isso aí. Foi perguntado pela diretoria do São Paulo que tinha que dar satisfação porque o Cuca saiu. E aí o Wagner Mancini jogou a bomba, né? Quando o Wagner Mancini solta o áudio falando que foi o Daniel, não foi o Daniel que pediu a saída, a não permanência do Mancini. Foram alguns outros jogadores também, jogadores importantes que pediram a não permanência, a não efetivação do Mancini. Né? Então, assim, foi meio que construído essa imagem que o Daniel pediu o Diniz. Não foi só isso. Ele foi perguntado e pela personalidade que tem, ele falou. Mas não foi assim, não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque construíram uma coisa que o Daniel derrubou o Cuca para trazer o Diniz. Não foi isso. Não foi isso.
cuidado, não acreditem porque não foi isso. O áudio do Mancini dá a entender que foi o Diniz, que foi o Daniel. Não foi o Daniel, foram vários jogadores que pediram a não efetivação do Mancini. Então a gente tem que só tomar cuidado, porque aí joga uma responsabilidade para cima do Daniel. Jogadores tem o Daniel, não foi só ele, mas ele tá no meio. Ele está no meio. Tá. Mas não é só ele. Não é só ele. Uma coisa é você ouvir o jogador, outra coisa é o jogador articular para fazer. Então, assim, não tem nada. Essa de que não tem ele nada. articulou a queda do Cuca. Então, assim, tem que tomar cuidado só para não comprar. Coisa interpretada. Entendeu? As interpretações. Só isso. Porque agora o Daniel passa como derrubou. E por isso que acho que a entrevista dele, eu não sou o salvador da pátria. Porque, assim, as pessoas estão cobrando dele de uma coisa que ele derrubou, agora você que escolheu o treinador. Não é assim, não. Sim. Ele falou, quem escolheu foi quem contratou. Porque o Daniel não tem autonomia para contratar um treinador. Ele foi perguntado. Agora, você tem que cobrar a responsabilidade de quem o contratou. Então, assim, cuidado, não acreditem nessas coisas. Com relação a essa situação do Daniel, na realidade, o Mancini, ele tinha que apoiar essa decisão, né, dos jogadores, porque ele não era treinador, né? Ele foi contratado de coordenador. Então, assim, quando foi pedido para o Cuca, quando foi pedido para ele ser treinador do Cuca, então, ele aceitou. E ele sendo o representante da Associação dos Treinadores. Isso aí. Nessa época aqui, no ano passado, é que assim, o São Paulo é tanto treinador que você a mudança do Aguirre para o Jardim. Você pensa que passaram assim, parece, às vezes fala, parece que foram 10 séculos, né? Se não é verdade. Fala, parece que é 6 anos para trás, mas foi tipo faltavam esse 5 ano. jogos. Sim. E aí veio o Jardim. Então a gente tá um ano depois, teve Aguirre, aí veio o Jardim, aí Mancini, Cuca. Aí Cuca, agora está no Diniz. Está no Diniz. Então em 12 meses, 5 treinadores. Aí você já sabe o que querer que São Paulo dê certo também. Hoje eu estava vendo o programa de manhã e tinha uma pergunta que era: todo treinador do São Paulo se sente interino, né? Mas é isso aí, cara. O cara se sente interino. Ele fala, 5, 6, que nem agora.